Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Boa noite a todos que estejam aí conosco pelas redes sociais. São 4 plataformas, nós transmitimos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Google Meet e pelo Instagram. A questão que nós vamos iniciar os nossos estudos dessa noite está no livro 3º, capítulo 10º, Lei de Liberdade. A questão é de número 862. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso o que podemos chamar fatalidade? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: pode ser fatalidade, se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercerem a sua paciência e a sua resignação. Então, se você quiser chamar isso de fatalidade, de destino, pode ficar à vontade, mas o fato é que o espírito escolhe o gênero de vida que vai vivenciar, exatamente para adquirir experiência. Todos os encarnados aqui fazem isso. Independentemente da vida que tenha, exitosa nos negócios ou não, exitosa na vida familiar ou não, perseguido ou não no trabalho, qualquer gênero de vida que nós escolhemos, é sempre decisão, ou foi decisão do espírito antes de encarnar, para que ele pudesse adquirir alguma experiência, adquirir algum conhecimento que ele não tinha, não é? No caso dessa pessoa aqui, paciência e resignação, não é? Que é uma coisa muito difícil de se ter hoje em dia. A maioria, o Celso acabou de entrar, está conosco. Bem-vindo, Celso. Boa noite. Boa noite. A maioria não tem paciência e muito menos se resigna diante das adversidades. Sempre se julga perseguido por Deus, perseguido pela vida, perseguido pelos colegas de trabalho, perseguido. Na realidade, foi um gênero de vida escolhido pelo Espírito. Ele decidiu: eu preciso passar por essa experiência, porque eu preciso adquirir essas virtudes que eu não tenho. E Luiz, veja que aspecto interessante o que é dito nessa frase, nesse começo dessa resposta, que se houvesse a compreensão por parte das pessoas de como isso ocorre, ou seja, de que nós escolhemos, nós fazemos as escolhas dos nossos gêneros aí, né, de problemas, de provas, enfim, haveria uma outra forma de compreensão da vida, né, uma outra forma de compreensão da vida e de tudo, né? Sem dúvida. Deixaríamos de culpar Deus e os demais. Né? Quanto sofrimento não seria evitado? Né? Quanto sofrimento não seria evitado? Quanto a pessoa não se dobraria às circunstâncias, né? Porque uma coisa é você aceitar aquilo que lhe acontece na vida, outra coisa é você compreender. Aceitar por compreender aquilo que está acontecendo na sua vida. Né? O fato é esse. Aqui no nosso mundo, a gente sempre comenta isso, todos sofrem, indistintamente. Né? Mas sofre mais aquele que é ignorante, que ignora os fatos da vida e as leis que regem o universo e a vida moral, a vida do espírito. Né? A maioria desconhece ou não vai em busca. Não é? Quando ele pergunta assim, se é permitido, Kardec pergunta aos espíritos superiores, se é permitido ao homem conhecer as leis de Deus,
Sim, é claro, é perfeitamente permitido, né? Mas poucos buscam esse conhecimento. O homem tem que buscar esse conhecimento, é necessário, não é? Jesus dá esta orientação no seu Evangelho, né? Busca e achareis, pedi e obtereis. Não é ficar de braços cruzados achando que a vida tem que dar para a gente, colocar no colo da gente tudo aquilo que a gente deseja. Não, vai em busca, né? Você vê gente aí que reencarna só com o tronco. Tem um jovem nos Estados Unidos, inclusive tem filme dele nas redes sociais, ele é só o tronco. Ele não tem os dois braços, é bem aqui, ó, bem aqui no ombro. E as pernas dele são cortadas bem junto ali à cadeira, bem junto ali a virilha, né? Ele realmente é só o tronco mesmo. Sabe qual a atividade desse rapaz? Ele dá palestra motivacional. Que loucura. Ele é um jovem alegríssimo, alegre, espirituoso, brincalhão. Entendeu? É impressionante, quer dizer, é o espírito mesmo que escolhe o gênero de vida, né? Aí você fica perguntando o seguinte: será que ele está passando por uma prova, ou será que ele decidiu encarnar assim para poder dar exemplo? Fica essa pergunta, porque como é que a gente, muitas vezes, né, nós, de um modo geral, temos os dois braços, as duas pernas, a inteligência à nossa disposição, as oportunidades da vida, e não ficamos deprimidos. Sou uma jovenzinha aqui, 19 anos, perto de casa, se suicidou outro dia, questão dos 15, 20 dias atrás. Né? Falou para a avó que no fundo do quintal tinha um pomar, ela falou para a avó: estou com vontade de comer manga verde com sal, né? Que é muito comum, né? O pessoal do interior gosta muito disso. Ou então pica a manga verde na salada e come com salada, é muito gostoso. Eu nunca tinha experimentado, fui conhecer aqui em Jaú. Então a avó falou: não, vai lá, no fundo tem manga, né? Ela foi no fundo, começou a demorar. Quando a avó deu por conta, ela foi verificar o que tinha acontecido, a garota havia se enforcado com o cordão do kimono. Ela fazia judô, alguma coisa assim, pegou o cordão do kimono e se enforcou, né? Então por que isso acontece? Falta de conhecimento, apenas isso. A pessoa não aceita as circunstâncias da vida, não aceita as dificuldades, porque não entende que é amado pelo Criador. Não entende que tem as mesmas oportunidades que todo mundo. Não entende que dinheiro, por si só, não traz a devida felicidade, a devida tranquilidade de consciência. Não entende que as leis de Deus, elas são perfeitas e que nós estamos aqui temporariamente, apenas isso. É um tempo que nós estamos passando aqui. E o objetivo desse tempo que nós passamos aqui é nos levar a uma coisa chamada felicidade plena, sem manchas. Que ninguém aqui no nosso mundo, especialmente num planeta de expiação e provas, é plenamente feliz. Nós temos momentos de felicidade, momentos de tranquilidade, momentos de paz, mas nunca a plena felicidade, a plena paz, a plena tranquilidade. Não é? Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo atribulado, naturalmente atribulado. Se você não tem atribulações dentro de casa, você tem as externas, que acabam te trazendo preocupações. A política, a economia, a política mundial, a geopolítica, os problemas relacionados entre países, etc. Né? Quando não, problemas políticos como nós temos hoje em dia. Isso acaba trazendo preocupações externas para a nossa vida. Mas se nós entendermos as leis naturais, né? Se nós, por exemplo, se o homem compreendesse apenas uma delas, a principal, a lei de imortalidade, tudo mudaria. Tudo mudaria. Apenas uma, eu estou citando, existem 5 leis principais. Apenas uma eu estou citando. A imortalidade. Agora, se ele passasse da imortalidade para a reencarnação, a coisa se amplia. Não é? A possibilidade de entendimento da vida e das causas
das leis que regem as nossas vidas e das causas que essas... o que acontece eventualmente na nossa vida, o que trazem para a gente, se ampliaria muito. Ele seria capaz de entender, capaz de ter paciência e resignação diante das dificuldades. Não é? Quer dizer, eu citei apenas duas leis. Duas. A imortalidade, por exemplo, a compreensão desta lei, traria para o homem o aperfeiçoamento de tudo aqui na Terra, principalmente das instituições. Por quê? Quem domina as instituições, na sua maioria, os políticos, o que eles fazem com elas? Tiram proveito próprio. Geram egoísmo, esse egoísmo gera revolta, dificuldades, sofrimento, fome, miséria, tudo aquilo que a gente conhece aqui. Se ele entendesse que aquilo que ele está fazendo traz prejuízo para si, principalmente, o que isso não mudaria? Aí você me recorda agora a própria lei da causalidade, né? A lei de causa e efeito, ou como você gosta de falar, a lei de causa e consequência. É outra lei, todas são importantíssimas, mas é de uma profundidade essa causalidade também tremenda, né? Muito grande. Quer dizer, é mais uma contribuição, uma autocontribuição para um autoconhecimento. Você citou a terceira lei mais importante. Imortalidade, reencarnação, causa e consequência. A terceira mais importante, né? Quer dizer, citamos apenas três, ficamos apenas nessas três. E essas três explicam elas a vida, explicam elas tudo aquilo que pode nos acontecer, tudo aquilo que pode suceder desses acontecimentos, tudo aquilo que pode trazer um aparente mal, porque tudo que acontece na nossa vida que nos traz desconforto, nós consideramos um mal. Mas normalmente ou geralmente são apenas desconforto e não mal propriamente dito. Ah, mas não é o mal a perda de um ente querido? Não, pelo contrário. Nosso ente querido se livrou do cárcere do corpo. Temos que nos alegrar por isso, não entender que isso é um mal, que isso é uma penalização. Deus está nos punindo por conta disso. Isso é um detalhe, apenas um detalhe. Se tem apenas um, daria para citar aqui milhares. Então, olha o quanto traz de sofrimento para o homem a ignorância, o desconhecimento. Não é? Isso traz muito sofrimento. O homem poderia ter uma vida muito melhor, muito mais equilibrada, muito mais confortável, não é? Contentando-se em ter apenas o necessário, por exemplo. Não é? Apenas o necessário. Esta é uma das receitas ditada pelos espíritos superiores para que nós tenhamos felicidade aqui na Terra. A posse do necessário. Quem quer ter a posse do necessário? Não, eu quero trocar meu carro todo ano. Mas com que propósito? Qual que é o objetivo? Quando a gente vê que em países, outros países, talvez não mais desenvolvidos que o nosso, mas ou de outra mentalidade, as pessoas utilizam-se do automóvel até descartá-lo como lixo. É assim, por exemplo, eu sei que é assim no Canadá, porque teve aqui um intercâmbio estudantil de uma jovem, veio passar uma temporada aqui na cidade, já ela nos contou isso, o pai dela estava descartando um carro que ele tinha, acho que há 17 anos, uma coisa assim, estava descartando o carro, ninguém compra também, ninguém quer, o sujeito descarta o carro. 17 anos, né? Pagava lá o transporte, era levado para um determinado local, eles amassavam o carro e o carro ia para ser derretido, ele comprava outro, né? Ficava com as placas, que a placa era nominal, né? As placas não eram destruídas, ele ficava com as placas e colocava a placa em outro carro. Então o brasileiro tem que trocar de carro todo ano, porque senão ele não se sente satisfeito. Quer dizer, olha a diferença de mentalidade, né? E esses nossos irmãos, eu não sei qual é o grau de espiritualização, mas o espiritismo não é desenvolvido lá da maneira que é desenvolvido aqui no Brasil, né? Eu sei que não é. Você fala dos canadenses. Isso, no Canadá. No resto do mundo também, né? Sim. Não é desenvolvido da maneira que é desenvolvido aqui. Entendeu? Então,
É impressionante o que causa, o quanto de desconforto e de sofrimento causa para o homem o desconhecimento das leis de Deus, as que regem a nossa vida, porque Deus não joga dados, ele não brinca com o homem, ele não brinca com a vida, ele não brinca com as coisas. Tudo tem uma razão de ser, legítima. Nós não podemos tirar um atributo sequer de Deus. Se nós conseguirmos tirar um atributo sequer de Deus, ele deixa de ser Deus. Então ele tem tudo em grau máximo: benevolência, justiça, amor, tudo que a gente possa imaginar de virtudes que nós entendemos, qualquer virtude que você queira imaginar, que nós tenhamos no nosso vocabulário, nós podemos atribuir a Deus de uma maneira absoluta. Né? Existem virtudes, dizem os Espíritos, que nós desconhecemos, que Deus tem e nós desconhecemos. Imagine você, qual é o grau de ignorância, mesmo daqueles que estudam a doutrina espírita, em relação ao Criador. Né? Então, como eles dizem aqui, pode ser fatalidade se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Eu só quero cumprimentar aqui o Luciano Marcondes Rezende Sajuro, que está conosco, está desejando uma boa noite a todos. Boa noite a você também, Luciano, prazer tê-lo conosco. E o Dirceu Meiado, boa noite para você também, Dirceu, prazer tê-lo conosco, viu? Eles seguem respondendo o seguinte: não creais, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Muita gente faz isso, né? Cai aí na estupidez de adquirir dívidas monstruosas que acabam não podendo pagar, e isso acaba gerando um sem número de problemas. A destruição, por exemplo, do casamento. É uma das coisas mais comuns para destruir um casamento é dívida. Problemas financeiros, né? E acaba gerando uma série de problemas. Então não é só a escolha de vida, a escolha do gênero de vida, mas também o caminho dado pelo encarnado para a sua vida. O caminho equivocado, naturalmente. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que perde é o seu amor próprio. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa, e a culpa é sua, mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela, a sua sorte, né? O destino. O que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez um mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Eu vou citar só como exemplo aqui: o meu genro vendeu o celular da mãe. A mãe pediu que ele vendesse o celular para que ela pudesse comprar um outro celular, e ele vendeu o celular, anunciou na internet e vendeu e tal. E o sujeito veio buscar aqui na porta, e a Yara olhou aqui de cima, a nossa casa assombrada, ela olhou para baixo e falou: tem 4 sujeitos dentro de um carro. Eu falei: então vou descer com você. Peguei, coloquei uma camisa, uma bermuda e tal, e desci com o meu genro lá embaixo. Bom, parou 4 homens dentro do carro. Segundo o que ela falou, quem estava dirigindo é uma mulher, eu não consegui ver por causa da refração da luz. Mas o jovem que veio comprar e o que desceu junto com ele, da parte de trás do carro, nem aqueles que estavam dentro do carro tinham aparência de quem podia estar andando no carro como aquele. Um Audi de 200, 300 mil reais o valor, mais ou menos. O que a gente deduz disso? Depois ele pagou o celular com 3 notas de 50,
5 de 20, o restante de 10 e 5 reais. Falei pro meu genro, falei, olha, toma cuidado com esse troço, porque se isso aí não for nota falsa, isso é coisa errada, tem alguma coisa errada por trás disso, porque está tudo indicando isso. Eles não têm, pelo menos aparentemente, não têm condição de andar no carro daquele. Quem tem condição de andar no carro daquele não compra celular de 650 reais. Quem tem um carro de 200, 300 mil reais. Né? Então, olha como a gente percebe, eu estou citando isso apenas como exemplo, né? Olha como a gente percebe que realmente quem traz problema para a própria vida é o próprio encarnado. É o próprio encarnado que arruma, ele não quer se sujeitar à vida que leva. Né? Ele quer mais, e mais, e mais, porque ele acha que essa vida aqui é a única, e eu tenho que aproveitar a vida, não é assim que as pessoas falam? Vamos aproveitar a vida, porque a vida é única. Esta vida é uma só. Eu tenho mais é que aproveitar, especialmente a minha juventude. E acaba jogando... Tinha um tio, desculpa, só um parênteses, para não perder o ensejo. Tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele dizia uma frase que nós aqui não gostávamos nem um pouco. A frase que ele dizia era a seguinte: só o que importa é o prazer. Repete. Uma tristeza. Repete, por favor. Esse meu tio, ele repetia com frequência uma frase, irmão da minha mãe, que ele sempre dizia o seguinte: só o que importa é o prazer. Então, para você ver, né? Uma filosofia daquele que normalmente pensa que a vida é uma só, do materialista, né? Do materialista. E o materialista é um sujeito que sofre triplicado, se não decuplicado, né? Porque ele não entende a vida como deveria entender, né? Ele não percebe a vida como deveria perceber, ele não sente a vida como deveria sentir, né? Então, para ele, tudo que ele perder de material, ele perdeu definitivamente, seja dinheiro, bem, seja um ente querido, seja quem for, né? Nós temos lá pelo Facebook a Adriana Prado, que está desejando uma boa noite. Uma boa noite a você também, Adriana. Prazer tê-la conosco, viu? Como eles dizem aqui, a última frase dessa resposta: haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Perfeito, né? Perfeito. Questão de número 863. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. O homem deveria se entender a respeito da sua própria vida, dos seus próprios costumes, da sua própria cultura, né? E não impor de cima para baixo, né, para todas as pessoas aquilo que as pessoas devem ou não fazer, devem ou não acreditar, né? E bastaria que o homem soubesse e entendesse a lei de imortalidade. Bastaria isso, né? Se o homem entendesse que a vida prossegue, que ela se desdobra em vida espiritual, depois em vida material, depois em vida espiritual outra vez, depois em vida material, que nós encarnamos e desencarnamos e respondemos e temos a responsabilidade sobre todos os nossos atos, que nós damos causa às consequências que nós teremos que vivenciar ou que estamos vivenciando, ele mudaria o seu comportamento, ele mudaria a sua maneira de ser. Aquele que está lá em cima, no poder, pensaria rigorosamente naquele que está lá embaixo. Rigorosamente, ele faria tudo para aquele que está lá embaixo tivesse o mínimo necessário para viver. O mínimo, nem que fosse o mínimo. E, no entretanto, como a gente vê, como é o comportamento dos dirigentes das mais diversas nações, olha, exceto um dirigente que eu acompanho, né, que é um extraordinário administrador,
e dirigente de um país, que é o Bukele, de El Salvador, que está fazendo pelo país aquilo que eu nunca vi nenhum dirigente de país fazer pela sua população. Ele pensa 24 horas no seu povo, ele pensa 24 horas nos menos favorecidos, ele pensa 24 horas no bem-estar geral. É isso que o homem precisa aprender. Ah, não, eu mando. Você não manda nada. Enquanto o homem não entender que não manda em coisa nenhuma, nem na sua própria saúde, quem pode dizer que amanhã vai ver o sol nascer? Quem pode afirmar isso? Quem pode afirmar que daqui meia hora vai estar com saúde? Nós não podemos afirmar rigorosamente isso. Então, nós não mandamos em nada. Quem manda na nossa vida são as leis naturais, as leis de Deus, que regem a vida material e que regem a vida espiritual. Somos espíritos imortais. Estamos encarnados temporariamente. Não somos coisas materiais. E nenhuma coisa material. Um ser. Né? É tão estúpido, o homem é tão estúpido a esse respeito, ele pensa de uma maneira tão absurda a esse respeito, que ele diz que o universo surgiu de uma grande explosão, um Big Bang. Big Bang? Não. Um absurdo. Quer dizer, do nada, por razão nenhuma, aconteceu um Big Bang e surgiu o universo. É um absurdo, é uma coisa, sabe, está se descobrindo, os cientistas, né, os pesquisadores estão descobrindo coisas que o homem jamais imaginou. Com essas sondas espaciais, a última descoberta foi que um chamado buraco negro, chama de buraco negro, mas ele emite uma luz, ele está, o sujeito falou um número, mas alguma coisa em torno de 200 bilhões de anos-luz distante da Terra. Quer dizer, 200 bilhões de anos viajando a velocidade da luz para chegar nesse buraco negro. Mas como é que pode ser um buraco negro se ele emite luz? E pela pesquisa que eles estão fazendo, este buraco negro está engolindo diversos sóis. Quer dizer, o que o homem conhece do universo para afirmar que o universo surge pura e simplesmente do nada, por um acontecimento fortuito? Nós não sabemos nada a respeito de nada, a verdade é essa. O homem é um grande ignorante das coisas de Deus, das coisas que acontecem no universo. Nós chamamos de Deus, né? Nós podíamos chamar mais justamente de causador. Inteligência que deu causa a todas as coisas. Não é? E o homem continua ignorando, fazendo questão de ignorar as coisas minimamente, que indicam minimamente a existência dessa inteligência, desse ser superior, que nós deveríamos estudar com a profundidade necessária para entender a vida. Entender a vida é fundamental para o homem. É fundamental que ele entenda quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Fundamental. Se ele não entender isso, ele nunca vai ter paz. Ele nunca vai se entender, compreender a si mesmo e compreender o próximo. Como é que nós podemos amar o próximo se nós olhamos no espelho e não gostamos daquilo que vemos? Ele não se ama. Se se amasse, não fumaria, não beberia, não cometeria os mais diversos absurdos, não falaria mal da vida alheia, né? Não enganaria, não roubaria, não corromperia. Não faria todos esses absurdos que nós cometemos aqui no nosso mundo. Né? Quantos homens não chegam no final da vida dizendo assim, se eu soubesse, eu não teria feito. A grande maioria. A maioria. Né? Então, nós temos que meditar a esse respeito. Meditar, para entender essa ciência, a ciência dos espíritos, que tenta nos ensinar o homem, acordar o homem desse marasmo espiritual que ele vive. Né? É preciso acordar desse marasmo. Né?
Vamos lá. Eles seguem respondendo: se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escala. Olha aí, o grande problema do homem são os seus vícios, são os seus defeitos, né? A mãe, o pai de todos esses defeitos é o egoísmo. Daí deriva todos os outros que nós conhecemos: ambição, vaidade, prepotência, orgulho e outros tantos. E é isso que leva o homem a agir como é aqui a razão da pergunta de Kardec. Ele não quer descer, ele não quer ser menos que os outros. Como se ter fosse ser, não é? Às vezes a pessoa não tem, mas ela é uma pessoa respeitada na sociedade. Ela não tem posses, mas grande coisa. O que leva uma pessoa a ser respeitada são os seus atos, é o seu caráter, é a sua honestidade, não é? É o fato dele poder olhar a todos, olho no olho, não é? Sem medo de ser julgado, sem medo de ser, de estar enganando a quem quer que seja. É isso que faz do homem um ser diferenciado, não o número de zeros que ele tem à direita do dinheiro na sua conta bancária. Questão de número 864. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pelo YouTube, algum comentário. Não, pelo Facebook. Entrou, deixa eu ver aqui, entrou a Marlene. Opa, entrou algumas pessoas aqui. Não? Adriano Prado, a gente já tinha falado. A Maga Gabri, boa noite, obrigado a você também. A Marlene Branco, boa noite a todos, ela diz, boa noite a você também, obrigado pela presença. O Didi Colato, boa noite a todos, obrigado pela presença. Alguém pode me informar se esse estudo é toda quarta-feira às 20 horas ou é todos os dias? Didi, os nossos estudos, eles acontecem uma vez por semana, às quartas-feiras, com início às 19h30. Tá bem? Se você, a Claudinha está conosco também, a Cláudia está conosco, boa noite a você também, a Carla Prado está conosco, boa noite a você também. E Didi e companheiros que estão aí pela internet, se vocês quiserem assistir os vídeos correspondentes a esses estudos, desde o primeiro vídeo, há 2 anos atrás aproximadamente, está lá no nosso canal no YouTube. Tá bem? É só entrar no nosso canal, a AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, vai lá na nossa playlist, procurar a Livro dos Espíritos, e vocês podem assistir a todos e nos dar o prazer também de todas as quartas-feiras estarem presentes conosco aqui nos nossos estudos. Para nós é um grande prazer. E aqueles que quiserem, se assim desejarem, poderão entrar pelo Google Meet. O Google Meet é um aplicativo que permite que a gente simule como se fosse uma sala, onde todos os companheiros veem-se uns aos outros, se quiserem colocar a sua imagem, mas no mínimo poderão escutar e falar, perguntar ao vivo, tirar as suas dúvidas ao vivo, tá bem? Fica à disposição. Basta enviar, quem assim desejar, enviar para nós o seu e-mail, e no momento do estudo a gente manda um convite pelo e-mail,
tá bem? E vocês poderão aceitar o nosso convite e participar através do Google Meet. Será um prazer muito grande estar com todos vocês, sempre. Você falou, são 2 anos que nós começamos, né? Em janeiro de 2022. Então nós estamos falando de 110, arredondando, em torno de 110 semanas, alguma coisa como mais ou menos isso. Aproximadamente. Então, são 110 conteúdos de no mínimo praticamente, né? Porque teve um ou outro. Alô? Outra. Mais de 100 conteúdos que nós temos lá de 1 hora, cara. Sim. Retratando desde da pergunta número 1 até a atual que nós estamos aí. Sim. Nós temos aí mais ou menos uma média de 100 horas, 120 horas de estudo que as pessoas poderão usarem, aproveitarem como estudo, né? E utilizarem para o seu conhecimento. E de nós é que agradecemos, viu? Trazendo aqui muita gratidão, nós é que agradecemos, é um prazer tê-lo conosco, prazer estar com todos esses companheiros aí, e fiquem conosco até o final, será um prazer. A questão de número 864, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhe sai bem. A que se deve isso? Resposta dos espíritos: em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso os embriaga e eles se fiam no seu destino. E frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então, por essa resposta dos espíritos, a gente percebe que, invariavelmente, quem engendra, quem constrói a felicidade ou a infelicidade nas nossas vidas somos nós mesmos. Não é? Prudência é uma coisa necessária nas nossas vidas, necessária. Quando Jesus comentou isso com os seus seguidores, disse assim: olha, faça como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas e as tempestades e não a derrubaram. Ao contrário do imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia, e vieram as chuvas e as tempestades e a casa ruiu. Não é? Assim também é a nossa vida. Nós devemos ser prudentes. Eu estava lendo, olha que interessante isso, eu me lembrei agora, acho que é muito oportuno comentar isso com vocês. Estou lendo um livro chamado Dr. Fritz, O Fenômeno do Século. Estou lendo já há algum tempo, mais ou menos, 1 mês e meio aproximadamente. Eu leio pausadamente, que é para poder extrair o máximo de conhecimento que ali esteja contido. E realmente tem muito conhecimento ali, tem muita coisa que eu desconhecia. E uma das coisas que ele está, eu estou no finalzinho do livro, uma das coisas que ele cita ali é o seguinte: ele vem 3 vezes no Brasil. É um brasileiro que mora há 40 anos nos Estados Unidos, 63, 65 anos de idade aproximadamente, e ele, quando vem pela 3ª vez ao Brasil, ao Rio de Janeiro, onde o Rubens, o último médium do Dr. Fritz, estava aí no ano de 1996, depois o Rubens desencarna no ano de 2000, se não me falha a memória. O Dr. Fritz pergunta para ele, em meio às atividades que ele fazia, porque ele curava mais de 1000 pessoas num dia, né? Em meio às suas atividades, ele pergunta para esta pessoa o seguinte: como você está? Ele falou: olha, eu estou com uma dor aqui nas costas e tal, e da última vez que eu tive essa dor, eu já tive um câncer de pele, a última vez que eu tive essa dor eu estava com câncer e tal. Ele falou: não, fica tranquilo, você não tem problema nenhum não, você está muito bem fisicamente. Mas você poderia estar muito melhor, ou não precisaria ter passado pelos problemas que você passou. E ele relata no livro os problemas que ele passou, né? Problemas no ombro, nos 2 ombros, problemas nos ouvidos, zumbido na cabeça, problemas nos joelhos, enfim, uma série de problemas que ele teve.
Ele falou, você não teria passado por esses problemas se você tivesse cumprido o combinado, porque você deveria ter sido espírita desde os primeiros dias da sua juventude. Olha que interessante, né? Como o esclarecimento pode trazer ao homem a tranquilidade, inclusive da sua saúde física, não só a sua saúde mental, psicológica, emocional, espiritual, mas também a saúde física, do corpo físico, né? Isso são palavras dele. Ele não é espírita, ele está lendo Kardec, estudando Kardec, é kardeciano, gosta daquilo que Kardec escreveu, gosta da doutrina dos espíritos, mas não é um espírita praticante, né? Embora use uma linguagem totalmente kardeciana, totalmente ditada, aquela linguagem ditada pelos espíritos. Mas é muito interessante isso. Ele era um brasileiro, vivia aqui, a mãe era espírita, né? Ele aos 21 anos, 20 anos mais ou menos, ele vai para os Estados Unidos e permanece nos Estados Unidos esse tempo todo. Ele mesmo diz, eu era ateu, eu não queria saber de nada, meu negócio era matéria, meu negócio era dinheiro. Inclusive ele conquista muitas coisas lá e tal. E depois, aos 63, mais ou menos, 62, 63 anos de idade, ele vem para o Brasil em função dos seus problemas físicos. Então, é uma coisa que ele revela, que o Dr. Fritz fala para ele, né? Se você tivesse cumprido o combinado, ou seja, ele encarna, ou ele reencarna, para trabalhar dentro do espiritismo desde cedo. O que não impediria ele de estar nos Estados Unidos, pelo contrário, ele pode estar em qualquer lugar, né? O que interessa é a maneira de pensar e de agir, né? E é muito interessante isso, muito interessante, porque isso significa que nós temos que ser prudentes, inclusive com a nossa vida espiritual, com a nossa maneira de pensar. Prudência é uma coisa fundamental na nossa vida. Sem prudência, o homem normalmente ele traz muito sofrimento para a sua vida, muito sofrimento. Questão 865. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou algum comentário. Não. Muito bem. Questão 865. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Resposta: certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. A gente não pode esquecer nunca, toda vez que a gente estuda o livro dos Espíritos, nós não podemos esquecer que nós somos espíritos de primeira ordem, espíritos imperfeitos. Isso é a primeira coisa. Segundo, que este mundo é um mundo de expiação e provas. Sempre, tudo o que se refere à nossa vida como encarnado e como desencarnado refere-se a isso. Reencarnamos para vivenciar experiências, independentemente da experiência. Independente, olha, esse sujeito escolhe o prazer do jogo. Imaginem vocês, bom, nós sabemos o resultado disso, quem tem um pouquinho mais de idade, como é o meu caso, já passei dos 18 anos, né? Sabe do que eu estou falando. É impressionante o que determinadas experiências trazem de problema para a pessoa. O alcoolismo, por exemplo, né? O jogo, os vícios, de um modo geral. Quais são os problemas, os graves problemas? Quanto sofrimento, quanta dor, quanta lágrima não traz isso para a vida da pessoa. Nós tivemos, na nossa família, família da mamãe, a fortuna da minha tataravó destruída pelo jogo. Não ela, mas terceiros que administravam a sua fortuna, era fortuna mesmo. Era uma senhora que teve muito dinheiro,
empreendedora, inteligentíssima, uma italiana que tinha quase 2 metros de altura, braba que era o demônio, inteligentíssima, que empreendeu uma vida inteira. Ela tinha uma boa casa, uma mansão na Avenida Rebouças, ali em Pinheiros, né? A mamãe morou junto com ela, meu avô e minha avó se separaram, a mamãe acabou indo morar junto com ela. Inclusive o relógio que ela tinha nessa mansão está comigo, está na minha casa há 45 anos. Né? Então foi destruída pelo jogo. Um dos seus genros acabou destruindo pelo jogo. Olha quanto sofrimento, né? Os espíritos podem escolher qualquer gênero de provas. A prostituição pode ser escolhida? Pode. O roubo pode ser escolhido? Pode. O homem pode decidir aquilo que ele quiser. Uma vida de crime? Pode, perfeitamente. Ele escolhe. Ele escolhe aquele tipo de vida para ver se ele vai vencer as suas tendências. Eu preciso vencer as minhas tendências. Como eu vou ser testado? Vivenciando no meio delas. No meio desses problemas. Do vício, da droga, da corrupção, de tudo quanto é coisa. Né? E se o espírito não está preparado, ele cede. E ele vai ter que recomeçar todo o processo. E aí é que está a expiação. A expiação não está na vida que nós levamos aqui. Está no ato ou no fato de recomeçar, ou ter de recomeçar as mesmas experiências já vivenciadas. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu estava para sair da empresa, tinha uma loja no Bom Retiro junto com um sócio. Eu estava de cabeça baixa, pensando na vida, depois do almoço, com sono, cansado. E eu falei, poxa, eu vou ter que ir lá em tal lugar, assim, fazer o que eu tenho que fazer. E alguém me soprou, de pensamento para pensamento, mas a ideia que a gente tem é que alguém soprou no ouvido, né? Por que você não fez direito da outra vez? Exatamente assim como eu estou falando para vocês, eu dou minha palavra de honra que isso aconteceu. Então é assim, esse é o problema de nós, os espíritos encarnados aqui nesse mundo. Ter de recomeçar outra vez, e mais uma vez, até acertar. Não é? Quando nós acertamos, somos promovidos. Passamos de ano. Se quiser assim comparar, porque não tem nada a ver com escola. Né? As nossas vidas aqui, o nosso mundo não é uma escola. Né? Nosso mundo é um mundo de expiação e provas, onde nós vimos para realizar experiências. E dessas experiências extrair conhecimento com o propósito de progredir espiritualmente. Né? O fato de falir numa experiência não significa que você retrocedeu. Pelo contrário. Você pode, quando muito, estacionar, mas eu, julgando esta afirmação dos espíritos, eu raciocino o seguinte: não é possível nós vivermos uma experiência aqui na Terra de 40, 50, 60, 70 anos sem ter aprendido nada. Por pior que seja a vida da pessoa, ela sempre aprende alguma coisa e vai desencarnar com um acúmulo de conhecimento, com certeza absoluta. Então, por maior seja a falência do espírito numa encarnação, ele sempre progrediu de alguma forma. Ele pode não ter progredido no sentido que ele objetivava, mas de alguma maneira ele progrediu. Então, não existe erro. Erro, nós chamamos de erro aquilo que muitas vezes nós não conseguimos acertar, mas não tem erro. Para o espírito não há erro. O que há são experiências, que podem muitas vezes ser bem ou mal vividas, mas que não é a perda de nada. Pelo contrário, ele se enriqueceu de alguma forma. E ele vai retornar, muitas vezes, para vivenciar a mesma experiência, dela extrair o conhecimento necessário para ir para uma outra etapa. O que não significa mudar de mundo, viu? Muitas vezes. Ele pode permanecer no mesmo mundo, vivenciando uma outra experiência, da qual ele vai adquirir novos conhecimentos. Acumular esses conhecimentos e progredir. Aumentar o volume do seu conhecimento, aumentar o volume da sua inteligência, melhorar a sua maneira de pensar,
pensar com mais qualidade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dobrar joelho, não tem nada a ver com atos religiosos. Absolutamente. Essa é a experiência de todos, religiosos ou não. Pode um ateu ser mais, ter um coração melhor, um coração mais voltado para a caridade do que o não ateu. Pode, por que não? Eu conheci um assim, eu sou ateu de carteirinha, não acredito mesmo, ele está acabado. E ele está certo no seu ponto de vista. Esse Deus antropomórfico, esse Deus que se vinga, que pune, que troca com o homem, não, você me dá isso que eu te dou aquilo, esse Deus não é digno de receber a crença do homem, a confiança do homem. Eu também seria ateu de carteirinha se fosse esse. Né? No entanto, me apresentaram um Deus completamente diferente dentro da doutrina espírita. Deus justo, bom, amoroso, misericordioso. Este sim, este eu confio plenamente. Coloco minha vida na mão dele. Confio nele indistintamente, para qualquer coisa. Sempre. Este merece a nossa confiança. Não é? Questão 866. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Aquilo que parece fatalidade, aquilo que parece fortuito na sua vida, aquilo que acontece e você não pediu que acontecesse e não agiu para que acontecesse daquela forma. Aquilo que preside as nossas vidas, a nossa vida material, é resultado do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões como espírito? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Essa é a resposta dos espíritos superiores a Kardec. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Gente, isso olha, é de se pensar, é de se parar para pensar. Espíritos covardes, aqueles que vivem na opulência, no bem-estar, aqueles que, como diz o italiano, no dolce far niente, né? Nós temos que pegar o touro à unha. Se a gente quiser progredir, nós temos que pegar. É a mesma coisa que um aluno aplicado que se dedique a um vestibular de ciências médicas, por exemplo. Você tem que estudar 24 horas por dia se você quiser passar numa faculdade e não paga numa faculdade. Bom, tinha antigamente, eu não sei como é que está agora, com todo esse pessoal que está aí dirigindo as faculdades federais hoje em dia, não sei como é que está, mas antigamente, no meu tempo de moleque, era simples. Se o cara quisesse passar numa USP, numa Unesp, numa faculdade de gabarito, realmente muito boa, ele tinha que estudar 2, 3 anos dioturnamente para ele poder passar no vestibular e entrar numa faculdade como essa. Aconteceu isso com a minha filha, não é? Ela entrou na Faculdade Paulista de Medicina desse jeito, sem fazer cursinho, mas estudava que nem uma maluca. Assim somos nós na nossa encarnação. Temos que nos dedicar, aconteça o que acontecer. Jesus tem uma frase no seu Evangelho, segundo o seu Evangelho, ele teria dito: ainda que teus pés estejam sangrando, segue. Se ele não disse isso, ele deveria ter dito, porque é assim que nós devemos agir. Exatamente assim. Não importa o nível de sofrimento. Alguém gosta de sofrer? É claro que não, eu também não gosto não. Mas há fatos que atingem a nossa vida e que nós não colaboramos para que acontecesse daquela forma, não é? Que dá a impressão que é uma fatalidade e que nós temos que compreender. Voltar o nosso pensamento a Deus e fazer como Jó. Tu me deste, tu me tiraste. Seja feita a tua vontade. Sempre nos dobrarmos à vontade do Criador, porque Ele sabe
Nós sabemos também, só nós não nos lembramos. Mas Ele sempre sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para o nosso espírito. E como homens, nós temos um tempo limitado aqui na Terra. Uns limitados a horas, outros limitados a uma centena de anos. Mas todos nós temos um tempo limitado. Por mais longevidade que tenha a pessoa, um determinado momento ele vai ter que deixar o corpo e vai ter que deixar essa vida material. E aí é que pode começar a sua grande felicidade ou a sua grande decepção consigo mesmo. Os grandes problemas que ele realmente vai ter que enfrentar. Porque se alguém acha que a vida material é sofrida, imagine um espírito que desencarna depois de uma encarnação mal vivida, ou de uma encarnação de vícios, de corrupções, de mentira, e de todos os vícios que nós conhecemos aqui na Terra. Vai sofrer muito, com um agravante muito importante: ele não tem refúgio. Primeiro que ele se defronta com todos os seus inimigos, cara a cara, e vai ser cobrado por eles. Isso é a primeira coisa. E um inimigo espiritual não dá tréguas. Ele obsedia mesmo. Que a obsessão acontece de desencarnado para desencarnado também. E segundo, que não tem como ele se refugiar, por exemplo, num remédio que vai lhe tirar a consciência por algumas horas. Aqui, o sujeito comete um monte de absurdos, um monte de impropriedades. Ele vai no médico, fala, eu preciso de um ansiolítico, alguma coisa assim e tal, e ele dorme ali por 2, 3 dias, muito mal, acorda mal e tal, mas pelo menos ele se desliga do problema por algumas horas. Lá não tem como. Se este for o desejo do Criador de ensiná-lo desta forma, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, vale a pena nós nos esforçarmos, vale a pena levar uma vida reta sobre todos os aspectos, vale a pena. Não fique devendo para ninguém, nem moral, nem financeiramente, não fique devendo, porque essa dívida vai ser cobrada. Ah, mas eu não vou pagar. Vai. E muitas vezes com juro e correção monetária, mais do que o juro e correção monetária brasileira. O nosso juro e a nossa correção monetária é estratosférica, especialmente porque estão querendo arrecadar bastante, né? Os bancos e tal. É muito mais do que isso. O sofrimento do espírito ele é vivenciado de uma forma muito mais viva do que o sofrimento humano, o sofrimento do encarnado. Muito mais viva, porque todos os sentidos estão aflorados. Todos eles. No homem não, no encarnado não. Mas no espírito, no desencarnado, todos as suas percepções estão afloradas, no auge da sua capacidade. Então, vale muito a pena nós nos precavermos contra isso. Viva uma vida reta. Vale a pena, muitas vezes, fazer sacrifícios, ainda que eles nos custem muito, ainda que teus pés estejam sangrando, segue, disse Jesus. Ele estava corretíssimo. Questão... nós temos que acabar de ler aqui a resposta da 866, né? Sim. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas. Futilidade. Ser grande aqui na Terra é fútil para o espírito. Olha que interessante, os nossos interesses como espírito não tem nada a ver com os nossos interesses como encarnado. Nada a ver, absolutamente nada. É o contrário. Nós primamos pelo avanço espiritual. O encarnado prima pelo avanço material. Nós nos iludimos com esta influência que nós recebemos, primeiro da família, nos primeiros anos de vida, né? Depois lá, os primeiros anos de escola, depois os primeiros anos de faculdade e tal, e da sociedade, dos meios de comunicação e tal, e nos deixamos levar por isso. Tatuagem, brinquinho, cabelo desta ou daquela maneira. Eu não estou condenando isso, não. Eu estou dizendo como é a influência.
né? Massifica o pensamento, e nós não devemos permitir isso em absoluto, de jeito nenhum, nunca. Pense por você, seja autêntico, né? Pense com Deus, pense com Jesus. Eu não estou sendo aqui piegas, não, estou dizendo o interesse do Espírito é esse. Não é o interesse do encarnado, mas é o interesse do Espírito. E nós devemos primar pelo nosso interesse espiritual. Lá nós estaremos sempre, pela imortalidade. Aqui estaremos temporariamente. Onde está o nosso interesse? Não está só nas coisas materiais, evidentemente. Está principalmente nas coisas espirituais. Ele segue: eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. E vamos acabar aqui, encerrar este subitem com a questão de número 867, para nós encerrarmos os estudos de hoje. De onde procede, pergunta Kardec, a expressão nascido sob uma boa estrela? Resposta velha: superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Então, a gente não é de Gêmeos, de Touro, de Áries, de coisa nenhuma. Não existe isso. Absolutamente. Superstição. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra, né? Vamos marcar a questão, o subitem de número 7, conhecimento do futuro, a questão de número 868, para nós nos encontrarmos na próxima quarta-feira, às 19h30. Entrou a Maria. Maria Augusta, boa noite, Maria Augusta. Desculpe não ter visto antes, viu? Eu estava lendo aqui as questões e acabei não verificando, mas é um prazer tê-la conosco, viu? Se não houver nenhuma consideração a ser feita, se ninguém quiser falar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Celso? Acho que não também. O Luciano também não escreveu nada. No Facebook ninguém escreveu mais nada. Então nós vamos para a nossa prece de encerramento. Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento. Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Auxilia-nos também, Senhor, a termos a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro e estudos dessa noite, e que assim seja.